E aí, pessoal, tranquilo? Bom, vamos lá. Nós vamos estar conversando a respeito aí do princípio da insignificância, julgados aí do STJ. Saiu uma edição nova da jurisprudência em tese do STJ. A gente vai estar compartilhando aí a tela, vamos estar fazendo uma leitura sobre 10 posicionamentos referente ao princípio da insignificância, ok? Então, vale a pena vocês estarem atualizados, se manterem devidamente interessados, acompanhando a jurisprudência, porque você pode, via jurisprudência, já dar um norte para o seu caso concreto, inclusive na hora de ser contratado, na hora que for atuar no caso concreto, você já consegue ter uma noção do valor a cobrar, qual é a tese que você vai utilizar, se efetivamente vai ter possibilidade de se aplicar o princípio da insignificância ou não. Enfim, isso funciona tanto na prática, como a gente está vendo, e quanto nós também percebemos nos casos de provas de concurso, ordens dos advogados do Brasil e por aí vai. É interessante você observar que nós ainda temos na primeira instância e na segunda instância uma resistência muito grande quanto à aplicação do princípio da insignificância, tá? Tanto é que nós temos várias e várias pessoas, vários e vários casos em que poderia ter sido aplicado o princípio da insignificância na primeira ou na segunda instância e não foi aplicado, sendo, né, o caso levado ao STJ e reconheceu a aplicação do princípio da insignificância. O que o STJ tem feito na realidade com essa jurisprudência em tese? Mostrado, tá tentando dar o norte, né, para os magistrados de primeira instância e segunda instância, a fim de que efetivamente aplique-se, né, o direito de uma forma eh, na essência, né, do que efetivamente ele existe, não na aplicação da lei de forma fria, sem observar a essência, as consequências efetivamente do que está sendo aplicado. Então, a STJ tem feito um trabalho muito interessante. É pena que ainda na primeira e segunda instância nós ainda tenhamos essa resistência e também por parte do Ministério Público. E, infelizmente, parece que esquece, né, o seu papel de fiscal de lei ou da lei e fica só no papel da acusação, dando uma condenação sem observar efetivamente a hermenêutica do que determina o nosso ordenamento jurídico. Nesse sentido, né, o professor Lênio Streck ele vem fazendo já há muito tempo muitas críticas a isso e vale a pena também dar uma leitura, né, fazer uma leitura nas suas obras, tá? Então fica essa informação aí para vocês. Eu vou estar mostrando aí para vocês o julgado aí do STJ e a gente vai acompanhar aí essa nova edição 219 do STJ, ok? É, Vamos lá. Então você tem aqui, na realidade, a edição 219, você pode ver aí, ó, princípio da insignificância, tá? Edição 219. Vou abrir ela aqui para vocês, tá? Gente, saiu agora, foi disponibilizado no dia 18/8/2023. Então vamos lá observar o que que é, o que que se tem de novidade aqui referente ao posicionamento do STJ no que tange a essa matéria. Então, estou direto lá no site do STJ, tá? A gente tem aqui, ó, jurisprudência em teses, vendo aqui jurisprudência em tese, edição 219, princípio da insignificância, edição disponibilizada em 18/8 de 2023. Os entendimentos foram extraídos de julgados publicados até 10/8/2023. Então, fizeram, na realidade, uma seleção de julgados bem atualizados para a aplicação do princípio, né, da insignificância. Vamos lá. Vamos ler aí a primeira, né? Tese número 1. A aplicação do princípio da insignificância requer a presença cumulativa das seguintes condições objetivas. Então, gente, nós temos aqui quatro condições objetivas
que não se vai perquirir culpa, nada disso, mas sim, de forma objetiva, 4 requisitos para que, o princípio, né, da significância seja aplicado no caso concreto. A ausência de qualquer um desses, pelo menos, é o que demonstra que essa tese, vai impedir a aplicação do princípio da insignificância. A aplicação do princípio da insignificância, gente, é muito importante, porque vai gerar a tipicidade até do fato, e o sujeito vai ser absolvido, ok? Então, a aplicação do princípio da insignificância requer a presença cumulativa, das seguintes condições objetivas. Primeira, mínima ofensividade da conduta do agente. Então, a conduta do agente tem que ser minimamente ofensiva, né? Tanto no que diz respeito à vítima, e até a gente vai ver quanto à sociedade. 2, nenhuma periculosidade social da ação. Então, a conduta do sujeito não há de ser, não há de se gerar nenhuma periculosidade para a sociedade, ok? C, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento da gente. Então, o grau de reprovabilidade, por exemplo, tem que ser reduzido, né? Não pode ser aquele crime que é uma reprovação, né? De imensa, eh, magnitude, a ponto, né, de gerar medo, temor, e por aí vai, né? Desproporcionalidade, isso tudo tem que ser levado em consideração. E inexpressividade da lesão jurídica provocada. Então, a lesão jurídica provocada na vítima e, consequentemente, ao Estado e, consequentemente, à sociedade, né, tem que ser inexpressiva, né? Lembre-se que o que se tem observado aí quanto à questão lá do crime de furto, a jurisprudência tem entendido que o princípio, né, da insignificância leva em consideração o bem furtado, a coisa furtada, né, o objeto furtado, ele tem, na realidade, um valor, inferior a 10% do salário mínimo. Inferior a 10% do salário mínimo, em tese, nós estaríamos diante, né, da inexpressividade da lesão jurídica provocada, porque o bem jurídico que foi subtraído, foi ele que sofreu a lesão, eh, tem um valor ínfimo, ok? E coisas de pequeno valor, como fala lá na questão do furto, é acima de 10% do salário mínimo e menos de que um salário mínimo atual. Então, nós temos sim que diferenciar o que é coisa insignificante, coisa de valor que possua um valor insignificante e coisa que possua um pequeno valor, ok? Então, abaixo de 10% do salário mínimo, até 10% do salário mínimo, há a possibilidade de se aplicar o princípio da insignificância. Acima de 10% do salário mínimo e abaixo de um salário mínimo, ou até igual a um salário mínimo, se aplica, né, a coisa de pequeno valor. Não vai gerar tipicidade, mas é possível que o sujeito tenha alguns benefícios lá no que diz respeito à possibilidade, né, de condenação. Ok? Então, vamos para a segunda. Tá? Segunda tese tem lá a reiteração delitiva, a reincidentes e os antecedentes, em regra, afastam a aplicação do princípio da insignificância por ausência de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento da vítima. Então, a regra, olha o que ele está falando aqui, a jurisprudência tem o seguinte sentido: ó, a reiteração delitiva, ou seja, várias vezes o cometimento daquele crime, a reincidência, ou seja, a prática de crimes, né, dentro daquele período de 5 anos após a extinção da punibilidade, né, do sujeito por cumprimento de um crime, uma pena referente a um crime anterior, e os antecedentes, ou seja, o sujeito já não é mais reincidente, mas, por exemplo, tem maus antecedentes, em regra, afastam a aplicação do princípio da insignificância. Eu falo em regra porque vai ter que ser observado o caso concreto. Tá? Então, isso aqui não é uma receita de bolo fechada e que vai ser aplicada de qualquer forma do jeito que ela está aqui explicitada. Então, na realidade, quando ele fala afasta, né, em regra, é porque há a possibilidade mesmo ocorrendo, por exemplo, uma reincidência,
mesmo o sujeito tendo antecedentes, de repente são condenações antigas, a gente vai poder avocar esse caso concreto. Mas se tiver presente essas três características, a reiteração deletiva, a reincidência e, por exemplo, maus antecedentes, dificilmente você vai conseguir obter êxito referente à aplicação do princípio da insignificância no caso concreto. Então, fique atento, porque se você estiver respondendo uma prova, você pode observar, por exemplo, às vezes a presença só de um, né? E aí, dependendo do caso concreto, você pode avocar, tá? 3. É possível aplicar excepcionalmente o princípio da insignificância, inclusive nas hipóteses de reiteração deletiva, reincidência ou antecedência. Por isso que no 2 ele falou em regra. Veja que aqui o STJ já está falando o seguinte: ó, é possível de forma excepcional de aplicar o princípio da insignificância, inclusive nas hipóteses de reiteração deletiva, reincidência ou antecedência, se as peculiaridades do caso concreto evidenciarem inexpressividade da lesão jurídica provocado e reduzíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente. Então vai ter que observar o caso concreto, porque a peculiaridade desse caso evidenciar, né, a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Então, aquilo que foi provocado pelo sujeito é inexpressivo. Não há, né, na realidade, uma lesão jurídica para que o Estado venha a aplicar uma pena a esse sujeito. E o grau de reprovabilidade, né, do comportamento desse sujeito também seja muito reduzido, tá? Seja reduzíssimo, para que possa ser aplicado. Então, ao mesmo tempo que o STJ está falando lá que no número 2, como nós vimos anteriormente, que em regra não se aplica, ele vem e fala: olha, mas calma, porque dependendo do caso concreto, a gente pode avaliar e sim aplicar o princípio da insignificância. Então, gente, não tem jeito, tá? Vai ter que observar o caso concreto e também a existência desses requisitos aqui para você avocar ou não o princípio da insignificância. É importante, por exemplo, se você estiver fazendo uma prova, estar atento, principalmente se for prova subjetiva, que você vai ter que mencionar essas, essas variáveis, né, que o STJ concede aí dentro do caso concreto. 4. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. No 589 do STJ. Então, se for referente, né, é, ao crime, né, contra a mulher no âmbito das relações domésticas, então não é o sujeito furtar um relógio de uma mulher, custa R$ 10, tá? E que ele nunca tenha visto essa mulher. Não é isso que ele está falando. Está falando que tem que ter relações domésticas entre o agente ativo e o sujeito passivo, que é a mulher, tá? Se estiver dentro dessas relações domésticas, já tem até a súmula 589 do STJ, que veda a aplicação do princípio da insignificância, tá? Então, há de se observar isso. 5. Incide o princípio da insignificância aos crimes tributários, federais e de descaminho, quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000, a teor do disposto no artigo 20 da Lei 10.522 de 2002, com as atualizações efetivadas pela Portaria nº 75 e 130, ambos do Ministério da Fazenda. Tese revisada sob o rito do artigo 1046 do CPC, tema 157. Então, vai se aplicar o princípio da insignificância, tá? Nos crimes tributários federais existe caminho quando o débito for até não ultrapassar R$ 20.000, ok? Isso é uma política que o Estado tem e talvez eles entendam que terá um custo muito maior em movimentar a máquina judiciária do que efetivamente processar o sujeito lá criminalmente. Então, nesse caso, vai se tentar algum outro mecanismo jurídico para tentar rever esse dinheiro aí. 6. É possível aplicar o parâmetro estabelecido no tema 157 do STJ para fins de incidência do princípio da insignificância no patamar estabelecido pela União os tributos dos demais entes federados, quando existir lei local
no mesmo sentido da lei federal. Então, também é possível se aplicar a ideia lá dos R$ 20.000 com limite do princípio de insignificância aos tributos dos demais entes federados, quando existir lei local no mesmo sentido da lei federal. Tá? Então, são crimes tributários, de ordem econômica, sonegação e por aí vai. 7. Não se aplica o princípio da insignificância ao delito previsto no artigo 183 da Lei 9472, tá bom? Então fique atento aí que não vai ser aplicado o princípio da insignificância, tá? 8. Os delitos de porte ou posse de munição de uso permitido ou restrito são crimes de mera conduta e de perigo abstrato, em que se presume a potencialidade lesiva, e por isso, em regra, não é aplicável o princípio da insignificância, ok? Gente, volta a falar, olha, ele está falando em regra, então há possibilidade do caso concreto ser aplicado, tá bom? Tudo vai depender também do caso concreto, mas é bom você estar atento a isso. 9. É possível aplicar o princípio da insignificância aos delitos de porte ou posse de munição de uso permitido ou restrito, desde que a quantidade apreendida seja pequena e esteja desacompanhado de armamento apto ao disparo, e as circunstâncias do caso concreto demonstram a ausência de lesividade da conduta. Então, na 8 ele veda, né, se o sujeito estiver com munição de uso permitido ou restrito, porém, na nona, na edição aqui, número 9, ele vem e fala, olha, é possível, tá? Desde que ele não tenha, além de ter a munição, ele não esteja com a arma, né, apta ao disparo de arma de fogo. Porque também se estiver com uma arma totalmente enferrujada e que não tem nenhuma possibilidade de disparo de arma de fogo, poderá ser aplicado esse princípio, tá? Então, vai ser observado também a ausência da lesividade dessa conduta. Então, como já havia falando, o STJ tem esse posicionamento. Olha, a gente veda de uma forma radical, porém, dependendo do caso concreto, a gente vai flexibilizar aqui, tá? E a 10 fala, não é possível aplicar o princípio da insignificância aos delitos de porte ou posse de munição de uso permitido ou restrito, ainda que em pequena quantidade e desacompanhado de armamento apto ao disparo, se a apreensão acontecer no contexto de cometimento de outro crime. Se o sujeito é pego, né, com quantidade de munição de arma de uso permitido ou restrito, né, mas em que pese ele não ter ou não estar com a arma, mas se essa apreensão acontecer no contexto de cometimento de outro crime, ou seja, imaginemos que uma terceira pessoa tenha praticado um crime também, tenha tido um concurso de pessoas, e um deles foi preso, por exemplo, e que tenha as de munições, você vai ficar impossibilitado de aplicar esse princípio, porque há concurso de pessoas e, por exemplo, aquela outra arma, a arma que estava com uma outra pessoa, né, poderia ser alimentada por essas munições. Portanto, foi utilizado para o cometimento desse crime ou até para outros demais, tá? Então, veja que nós temos algumas variações, porque o STJ, eu acho isso super interessante, né, ele apresenta a ideia de que nós temos que observar o caso concreto, né? Aí a gente pode imaginar, né, o funcionalismo, a gente pode observar a imputação objetiva, a gente pode observar a hermenêutica, né, sendo observada e tentando se aplicar no caso concreto, a fim de se evitar uma rigidez da lei e uma desproporcionalidade nessa questão da conduta, né? Então fica essas informações aí para vocês, referente ao STJ, edição 219, conforme eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? Saiu fresquinho agora. É bom vocês terem isso atualizado, se manterem atualizados até para questões práticas, de concurso, seja lá o que for. E se você atua na área criminal, você tem que estar devidamente atualizado para poder tomar as decisões certas, criar suas teses e, enfim, obter o êxito que você pretende, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para você ter sempre informações, ative o sininho, enfim.
Aqui tem sempre informações referentes ao direito penal, processual penal e principalmente tribunal do júri. Ok? Grande abraço aí para vocês, bons estudos e bons negócios.